Nós vamos falar de descansar em Deus. Não é descanso de fugir da responsabilidade, não é o descanso da preguiça, né? Proveniente da preguiça. Não é o descanso da promessa do homem, mas é um descanso de Deus que existe. Hebreus capítulo 4. Fala assim, ó. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que essa promessa falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem citada há pouco, disse, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Está falando do próprio Deus. Aí tá bom. Fiz uma leitura pública da Escritura aqui, né? Nesse momento. Porque a gente tem que entender, vamos dizer assim, como base de um entendimento, ou de uma vivência, ou de uma tendência de vida, a gente tem que entender essas bases. Tem que ter um princípio. Tem que ter algo onde nós estamos estabelecidos. A Bíblia fala, dá o exemplo de a figura de Jesus como rocha, que estamos estabelecidos nessa rocha, como fundamento. A Bíblia fala dos fundamentos do Evangelho, do sistema do Evangelho, que, né, se você dá uma observada e olha, e busca estudar isso, você fica impressionado com a forma organizada. Dos princípios, o fundamento, a explicação, a revelação, o que é mais gostoso, né, mais tremendo, a revelação de cada fundamento, e o que é mais gostoso ainda do que a revelação, o viver o fundamento. Você chega lá em Hebreus 6, por exemplo, né, fala assim, que os princípios elementares, fé em Deus, você consegue ter fé em Deus, puxa, isso é maravilhoso. Né? Arrependimento de obras que conduzem à morte, né? Você mudar a conversão da sua vida, a direção da sua vida e agora não querer praticar aquelas mesmas coisas que não dão fruto, mas querer e conseguir viver coisas novas, princípios novos, pensamentos novos, sentimentos novos, intenções principalmente, né? Intenções novas. Então você olha aquilo lá, arrependimento das obras que conduzem à morte. Que tremendo viver isso.
batismo, né? Entender o que é participar do corpo. É bem interessante essa parte do batismo, que Pedro chega lá na frente e fala, gente, não é molhar o corpo. Né? Ele fala em outras palavras, mas ele fala, não é um negócio de entrar na água. É viver isso. Entender o que significa e compreender o que é o batismo. As pessoas às vezes fazem um mito lendário, por exemplo, sobre batismo no Espírito Santo. Então, o que é o batismo do Espírito Santo? Né? Não, aí chega a divergência teológica. Com o Espírito Santo, no Espírito Santo, do Espírito Santo. Cara, eu vi um debate desse já. Né? Cada pastor defendendo uma posição. Eu defendo com, eu defendo do, eu defendo no Espírito Santo. Puxa, mas ninguém falou nada do que a Bíblia fala. Né? E ninguém estava vivendo aquilo também. Então virou uma discussão intelectual, né? Teológica, sem fim. Sem uma revelação profunda e sem chegar num ponto real e de mostrar para as pessoas o que é isso, o que é viver isso. Então, por exemplo, fala batismo, participar, de ser revestido de poder, o batismo do Espírito Santo. Poder, capacidade para levar o Evangelho. Quando fala poder, poder mesmo, é poder fazer. É ter a capacidade intelectual, a intenção certa. Imagina só uma pessoa que sempre usou as pessoas e amou as coisas, né? De repente, ela consegue amar verdadeiramente uma pessoa, se preocupar verdadeiramente com essa pessoa e fazer algo que sacrifica um tempo, um dinheiro, uma posição espiritual dela para o bem daquela pessoa em verdade. Hoje em dia, as coisas estão tão difíceis que se você faz uma gentileza para alguém, a pessoa desconfia. Imagina você buscar tentar fazer o bem mesmo. E principalmente aqueles que julgam pelo que são, né? A pessoa, ela é só egoísta, ela só faz as coisas por interesse. Se alguém faz algo por ela, fala, aí tem. Sei não, né? Porque ela é assim, né? Interessante que já entra numa outra parte da palavra que fala assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela mostra as intenções do coração do homem, né? Esse princípio revelado já mostra para a pessoa quem ela é. Se ela desconfia do outro, é porque ela é alguém que é egoísta e sempre vai ver dessa forma. Por isso que Jesus falou assim, ser como criança. Quem não for como criança, aí você vê outro aspecto da Bíblia lá nas cartas, que é a mente de Cristo, vai falar assim, que tem que ser maturo, maturidade. Aí você fala, oxe, é para ser criança ou é para ser maduro? Aí você vê Paulo falando assim, tinha uma época que eu era menino, deixei para trás as coisas de menino, agora eu estou nas coisas que são de homem. Mudou, teve uma transformação. Está falando de responsabilidade, entendimento, de profundidade, de compromisso e tudo mais. Aí fala, mas e agora? É para ser como criança, igual Jesus falou, ou é para ter maturidade? Como é que fica esse bicho aí? Então, é claro que existe a interpretação, o entendimento que é de Deus. E graças a Deus, que é algo que você precisa valorizar, reconhecer e ser grato. Que Deus dá a oportunidade de você entendê-lo. De você compreender o que ele pensa. Isso é algo de ser um valor de gratidão para nós. Uma disposição de gratidão. Vale os nossos sacrifícios de gratidão. Como está lá no Salmo 50. Eu poder ter a oportunidade de entender a mente de Deus. E mais do que isso, de viver a mente de Deus. A pessoa, como eu falei, sair de um estado de egoísmo, entrar num estado de altruísmo, no ponto de se colocar no lugar do outro e fazer algo por isso. Em verdade. E ser como criança no ponto de acreditar na palavra da forma que ela é apresentada. Que é o que acontece com a criança. O entendimento que é passado para a criança, a educação que ela tem, ela simplesmente recebe e se transforma naquilo. O ambiente faz a criança. Por isso que é uma arma muito, vamos dizer assim, fala logo, diabólica. Esse plano esquerdista de querer tirar a autonomia da família em orientar a criança. É bem diabólico mesmo. Porque eles têm uma mente pré-estabelecida de a libertinagem, não é liberdade, de anarquismo.
tem a noção de liberdade deles. Qual que é a noção de liberdade? Não é você dominar os seus desejos. Liberdade é você fazer o que você quer. Isso não é liberdade. A liberdade é a capacidade de cumprir o que é certo. Isso é liberdade. Quando de alguma forma você é impedido de fazer o que é certo, você está preso. Que é isso que o Evangelho mostra. Então Deus tem uma mente, um princípio moral. Esses dias eu estava conversando num grupo que é muito tradicional, né? O pessoal do grupo do Wing Chun, né? Então eles são um pessoal muito tradicional com relação à arte marcial, com relação à tradição não digo ser nenhum esporte, né? Da arte mesmo. Porque tem muita tradição ali envolvida. E eles também são politicamente muito tradicionais, muito conservadores. E eles estavam naquele debate que com essa inversão de valores, por exemplo, de bandido ter mais valor do que o policial, e essas coisas que estão acontecendo por aí. E aí o pessoal começou a reclamar, a ficar, não, tá difícil demais, não, que tristeza é essa? O juiz ficou a favor do bandido em lugar do policial, o policial ficou errado porque defendeu e matou o bandido, e o bandido vai ter direito a uma indenização. Pô, aí foi ficando bravo com isso. Porque esse negócio de vítima da sociedade, eu também podia ser vítima, eu busquei. Então eles começaram sabe aquele pensamento assim, você faz tudo certo, mas o contexto geral está errado. E aí fica parecendo assim, que você está errado e o contexto geral está certo. É mais ou menos assim. Por isso que Jesus falou, quem tem meu entendimento, ele é uma espada. Ele vai dividir. Então ele fala lá, filho, pai contra filho, nora contra sogra, vai dividir. Por quê? Porque vocês vão ter uma base de vivência, de comportamento, de princípio. E aí isso vai bater de contra um sistema. O sistema que estava certo na época de Jesus era o religioso, né, que regia, era o sistema hipócrita dos fariseus, dos mestres da lei. E Jesus veio totalmente contra aquilo. Jesus ele fez assim, ele matou a fome e a vontade de comer. Porque ele tinha que incitar os fariseus para ser entregue, para ser morto, e já aproveitou e falou a verdade. Que eles eram hipócritas. Esses caras que vão me matar? Então beleza. Vocês são hipócritas, vocês vão pro inferno. As orações bonitas que vocês fazem aí, não vale nada para Deus. Nós somos filhos de Abraão, filhos de Moisés. Vocês são filhos do diabo, né? Jesus matou à vontade mesmo, né? É para incitar, vamos incitar com a verdade, né? Então, muitas vezes as pessoas se manifestam quando elas são colocadas diante da verdade. Manifesta o caráter dela, quem ela é de fato. Causa um incômodo nela. Que aquela situação, vamos dizer, o outro daquela relação, a outra pessoa daquela ação, ela, na mente daquela pessoa, ela é errada. Então aí eu conversando com o pessoal lá, aí veio, né, igual a pregação ontem, né, do Lucas, veio a deixa para pregar, né? Aí quando eles falaram, começaram sabe aquele sentimento de desistência, sabe, quase? E eles indignados, desistindo, eu peguei e falei assim, por isso que, não, mas nós não podemos desistir, temos que ficar firmes nos princípios morais, naquilo que é correto e certo. Aí a pessoa falou, é verdade. Eu falei, por isso que eu gosto da Bíblia. Que a Bíblia expressa a mente de Deus, os princípios morais de Deus, que nunca mudaram, são os mesmos, e eles estão estabelecidos, a gente só precisa ter força de desejo e fé para conseguir viver os princípios morais que conduzem ao que é certo. Ainda falei para eles, se vocês compararem, o princípio da Bíblia é o mesmo que vocês pensam. Uma vez eu peguei um camarada, no pulo. Ele falava que não acreditava em Deus. Aí ele começou a falar que ele vivia um certo tipo de pecado de forma oculta, né? Que ninguém podia saber. E ele fazia, ele se vestia, virava mulher aí, escondido, né? Fazia os rolos dele. Aí depois ninguém podia saber, era uma coisa muito oculta. Aí eu peguei e falei para ele assim, né? Eu tava conversando pela internet. Eu falei assim, o pão comido escondido é saboroso, né? A água roubada é doce. Tipo assim, a aventura do pecado, né? Aí ele falou, é isso mesmo. O ateu. Eu falei, sabe onde eu li isso? Na Bíblia. Provérbios 9 está escrito isso. É? Eu
falei, você viu como que a palavra de Deus revela quem você é? Está falando de você, do seu pecado. Que é gostoso pecar. A água roubada é doce. Aquela aventura para roubar. Então é doce, a água fica mais gostosa. O pão comido escondido, né? Roubado de algum lugar, ou porque não era aquele o momento, né? Ele fica saboroso. Está lá no Provérbios 9. Só que fala assim, só que quem segue a voz esse daí são os inexperientes, cujo o destino deles é o Hades, é o inferno. Né? Aí dá. Pô, falou a verdade uma parte, a outra também é, né? Verdade. E aí eu completei a obra, né? E falei a verdade completa para ele. Mas eu achei interessante, né? Como que a Bíblia estava na vida do cara? A atitude dele. Diga assim, porque tudo está. A condição que nós estamos hoje, ela tem uma revelação na Bíblia. A condição, tudo. Todas as nossas relações, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, tudo que a gente, até o que pensa durante o dia inteiro, tem uma palavra sobre isso. Se é certo ou não é. A grande questão do ser humano é se ele acredita no que Deus fala. Se aquilo que Deus pensa sobre, por exemplo, aquele pensamento, se é certo. Se ele crê nisso. E eu achei interessante, né, que o trecho, quando fala que a mente de Deus é loucura, né? 1 Coríntios 1,18 fala que a mensagem da cruz, o evangelho é loucura para aquele que se perde. A pessoa não entende de maneira racional, ela não compreende. Muitos princípios deixam a pessoa, se ela for princípio racional, ela até cria uma desculpa, um argumento racional que até refuta racionalmente, mas espiritualmente nunca. Então, de repente, ele diz assim, esforce, tenha um esforço para entrar no descanso. Oh meu Deus, é para descansar ou é para trabalhar? Oxi, porque o esforço é desgaste. Vai ter que pensar, planejar, realizar, dependendo da função que você vai realizar no seu trabalho, ou na igreja, em algo, né? Por exemplo, uma confraternização. Hoje houve um esforço. Para realizar esse culto, houve um esforço para preparação. Então ele fala, você tem que pensar, tem que organizar, tem que gastar dinheiro, o dinheiro tem que ter uma fonte, então, né, mais um bracinho do esforço, né, e tudo mais. Esforcem-se, né, para entrar no descanso. Então, que loucura é essa? Que Deus está falando? Que tem que ter um esforço para descansar? Como é que é, mais ou menos? Você quer deitar numa rede, e dormir, descansar, mas você vai ter que armar ela. Você quer uma cama, né, boa para você dormir, você vai ter que pagar por essa cama. Então você vai ter um esforço para desenvolver o descanso. Para ter um lugar para descansar. Então, da mesma forma, ele fala assim, Deus prometeu o descanso. E diz assim, e essa promessa não falhou. Deus cumpriu essa promessa. Na época da lei do povo de Israel, era o quê? Tinha que cumprir, o lugar era um lugar físico, um território. Deus tirou o povo da escravidão, né? O sistema do mundo, o ser humano escravo. Não tem capacidade de cumprir o que é certo totalmente. Nem que seja o mais bonzinho de todos, mas não tem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí ele vai andar no deserto, né? Que era o quê? Um lugar de conhecer a Deus. Porque, interessante, né? Deus falou, Moisés, vai lá para o faraó e fala assim, ó. Tira o meu povo para que ele venha oferecer sacrifícios a mim e me adorar no deserto. Deus não falou para ele, tira o povo para dar um lugar para eles ficar de boa. O lugar de boa ia ser uma consequência de conhecer a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles não iam pisar na bola do jeito que pisaram. Porque fala que eles não entraram no descanso, porque eles desobedeceram. Porque não conheceram. Eu creio muito que a palavra de Deus, não é porque eu acredito nela, e tenho que crer mais.
Mas a palavra de Deus, ela é irresistível para quem entende. Os princípios revelados, a forma como é revelada. Então a pessoa ela não crê porque ela se nega a render-se à palavra. Ou ela se prende a um outro tipo de pensamento. E aonde o Espírito Santo não tem oportunidade de trazer essa revelação. Porque aí vai entrar bem no quesito livre-arbítrio. A livre escolha. O livre-arbítrio está condicionado à questão da rendição. De falar assim, não, eu quero acreditar. Eu quero crer. Então, Deus pegou e falou, povo, vocês vão para o deserto para oferecer sacrifícios, para conhecer a Deus. Para conhecer a mente de Deus, para conhecer quem Deus é. Da forma que Moisés estava conhecendo. E conheceu muito mais, de forma profunda. E de repente, como que a pessoa perde de não conhecer a Deus? Por quê? Deus vinha todo dia na tenda falar com Moisés, tamanha comunhão. E o povo, observava tudo aquilo, de repente Moisés descia do monte com o rosto resplandecendo, colocava um véu, e as pessoas vendo tudo aquilo, fora as manifestações da libertação, as 10 pragas, o mar se abrindo, tudo aquilo não impressionava eles. Impressionou por um momento, mas depois foi ficando para trás. É a mesma coisa uma pessoa. Um dia eu tive uma experiência com Deus que me impressionou, foi maravilhoso, eu senti o amor de Deus, eu entendi que Jesus me ama, aí hoje em dia já canta aquele hino assim, porque Jesus me ama, eu não posso, nem lembro mais porquê, Você vai? Porque não tem mais a consciência espiritual da revelação fluindo na sua vida. Porque muitas vezes as pessoas elas querem viver a mente de Deus de forma errada. Elas não entraram num descanso, num lugar onde nós acreditamos todo momento. Tem vezes que a gente acha que está na fé, mas não está. É bem interessante. Eu lembro que, não sei o que eu fui, acho que era uma coisa relacionada a dinheiro. O pastor me falou uma situação. Eu falei assim, vamos guardar esse dinheiro. Ele precisava daquele dinheiro para fazer um negócio, pagar uma conta, não sei. Aí eu falei, isso aqui guarda para depois, o dinheiro. Ele falou assim, que conversa do capeta, rapaz? Nós temos que fazer o que Deus falar com esse dinheiro agora. E temos que crer que Deus vai abençoar. Aí na hora eu falei, puxa, é verdade, cara, é assim que tem que pensar. Como que eu não pensei assim? O que está acontecendo? Aí deu uma avaliada assim, sabe? Não estava meditando muito aqueles dias, sabe? Estava deixando a ansiedade, uns problemas me dominar a minha cabeça. E ele estava fora da consciência da palavra. Sabe quando a pessoa está atravessando a rua, o carro está para matar ela, alguém puxa ela. Pô, o que eu fiz? Para que eu fiz isso? Eu entrei na frente do carro. Aí aquele dia eu fiquei meditando tanto, assim, olhando, falando, tá vendo? A gente tem que manter a consciência todo dia. E num dia que a pessoa não tem aquela consciência, ela começa a desenvolver toda uma vida errada. Todo um pensamento errado. Toda uma disposição errada. Com um monte de consequências para ela. Em um dia. Em um momento. E aí vai trazer vamos dizer assim, uma avalanche, vai começar a entupir toda a mente dela, toda a forma de pensar. Vai acabar formando um caráter que não é o que a palavra de Deus diz. E aí acaba virando um caráter de egoísmo, um caráter de incredulidade, e a gente achando que está na fé, mas está na incredulidade. Como a própria Bíblia diz, enganando a si mesmo. Pior lugar para estar. Eu acho que é pior do que ser enganado pelo diabo, mas de certa forma também é. É enganar a si mesmo. Você enganar a si mesmo. Por quê? Eu não estou errado, Nós somos o rei de nós mesmos, Nós nunca estamos errados. Então, quando eu produzo uma mentalidade para eu viver, rapaz, é um lugar ruim de viver. Se esse pensamento for errado, ele vai ser auto-idolatrado.
Como diz Jesus, né? Já falei aqui outra vez. O mau tesouro que está no seu coração vai fazer de você uma pessoa má. Com condutas más. Por que é mau tesouro? Porque por que é um tesouro, né? Se é mau? Porque eu vou valorizar aquele pensamento de uma forma tão grandiosa que vai ser quase que o valor de um tesouro. É como que Jesus estivesse falando na linguagem de hoje, né? Esse mau tesouro, ele vai estar na maior cotação na bolsa de valores do seu coração. Eu penso assim. Eu penso dessa forma. Jesus fala que eu tenho que perdoar, mas eu sofri de uma forma que não dá para perdoar. Então isso é um mau tesouro. Eu penso assim. Essa palavra de Jesus, né, da mente de Jesus, de perdão, ela não serve para essa situação. Serve para eu pregar, para eu transmitir para os outros, né? Mas para essa situação. Aí vai entrando no estado de hipocrisia. Vai entrando no estado de mentira, de aceitação da mentira, de engano. E aquilo, quando você não crê em algo, você não transmite aquilo. Como, por exemplo, pensa um pai pensando desse jeito. Como que ele vai ensinar o filho que ele precisa perdoar? Se ele não acredita que ele consegue perdoar. Alguém vai fazer alguma coisa com o filho na escola e falar assim, né? Ah, meu amigo fez isso. Senta a mão na cara dele, quebra ele no pau. Não é assim não, filho. Né? Olho por olho, dente por dente. Porque ele é um pai que não acredita na oração. Ele não acredita que pode orar. Claro que não estou falando para os filhos ser besta. Serve ou tá fácil. Não é isso. Tem contexto na Bíblia, tá? Ah, meu filhinho, você levou de um lado, deu o outro. Né? Vai. Né? Não é assim não. Mas existe o princípio, a maturidade, o entendimento certo que deve ser transmitido. O contexto, a avaliação da situação. Ele não vai ter capacidade. Porque é dominado pelo princípio de não consegue entender o perdão, nunca vai transmitir isso para o seu filho. Nunca vai transmitir para outra pessoa. E o sonho de Deus para a vida dele é que ele transmita a palavra de Deus, que ele seja a Bíblia, a palavra de Deus escrita e lida. Nunca será, se não mudar esse pensamento. Não vai ter força. Porque primeiro que não vai viver, e depois não vai ter uma certeza, uma convicção naquilo que transmite. Vai sempre ser barrado, segurado. Até como um pastor, amigo nosso falando, a pessoa amarra aquelas bolas de presidiário, né, antiga lá, e vai andando assim. A bola, né, a esfera, lá, não sei como é o nome certinho, o grilhão, né, grilhão do perdão. No caso da falta de perdão, né? E vai levando. Deus prospera, Deus abençoa, Deus é tremendo, a oração é poderosa, né? Você tem que orar, você tem que clamar, né? Creia. Tá andando. Tá levando o grilhão junto. E aí, ela tinha que estar correndo em Deus. Tinha que estar lá na frente. Né? Jesus olha e fala assim, o seu lugar hoje aqui no propósito é aqui. Aí ela está aqui assim, né? Tô indo, Jesus. Eu creio no teu propósito. Tô indo, você não está vendo que eu tô indo? Parecendo aquele, né? Que você liga falando, você já está vindo? Tô indo, tá saindo de casa, tá pondo tênis, né? Tô chegando, não é pior isso. Já fiz isso, por isso que eu sei. Então, né? Falar que tá indo até vai. Agora, tô chegando, tá se arrumando ainda em casa. Aí é brincadeira. Mas e aí que tá? Então, o esforço para entrar no descanso, o esforço para entrar nesse lugar que as pessoas não acreditam. As pessoas não creem que existe um lugar de descanso em Deus. Vendo a Bíblia revelar, tendo um testemunho através da pregação, um testemunho ministerial, testemunho às vezes pessoal perto de nós. As pessoas não conseguem acreditar que existe um lugar do descanso em Deus. Essa promessa já seria suficiente para você acreditar, que fala que a promessa não falhou. Aquele que não tinha compromisso com você, que não tinha responsabilidade com você, escolheu ter. E diz para você que não falhou o lugar do descanso. Ele cumpriu.
Porque ele faz a comparação, ele fala, o pessoal de Israel lá, da época, eles não entraram porque eles desobedeceram. Mas a promessa foi concretizada. Jesus Cristo veio ao mundo. Passou toda a tribulação como homem. Né? Aqui mais para frente, no capítulo 5, vai falar os seus dias de vida na terra. Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Quem já passou essa experiência com Deus sabe o que eu estou falando, sabe o que a Bíblia está falando. De clamar a Deus, para ser livre de uma situação. De clamar a Deus para não cair no pecado. De clamar a Deus para esperar um milagre. De clamar a Deus, se você não clamou, clame. Se humilhe diante de Deus. Cria disposição e falar assim, Deus, o Senhor não está errado, eu que não estou crendo, me ajuda a crer. Jesus chorou, clamou em alta voz e com lágrimas, gritou, se rasgou para Deus. Que humilhação é essa do Filho perfeito de Deus? Que nós, ela, não podemos fazer? Por que eu não posso clamar? Porque às vezes a pessoa fica... Passa o ano, vamos falar agora, né? Fim de ano, né? Vida nova, vida nova. Tá bom, beleza, amém, que seja assim para todo mundo. Mas, mesmo pecado, mesmo problema, tá mais assim a vida das pessoas hoje. É o mesmo dos problemas. Passa o ano, mesmo problema, mesma situação, mesma enrolação, vai em tudo. E aí se a pessoa olha para dentro de si e fala, mesmo pecado, mesmo problema, vai ano e passa ano. Tem havido o clamor, pelo menos perto desses que Jesus fez? Jesus precisava morrer pelos pecadores de forma inocente. Imagine o esforço de Jesus para conseguir acreditar em Deus que precisava fazer isso. Que precisava morrer na cruz. Que precisava ter suas mãos pregadas depois de ser chicoteado. Depois, alguns relatos daquele castigo, daquele tipo de chicote, falam que muitas vezes a coluna aparecia. A pele ficava caída, ficava mole, de tanto que eles batiam, chicoteavam. Jesus precisava passar por isso, depois ter as mãos pregadas na cruz. E se não bastasse morrer e ir para o inferno em sofrimento, esperar a promessa de ressurreição que Deus havia feito. Imagina ter que passar por tudo isso, por um bando de pecador. Olhando, eu fico olhando assim, Jesus tendo que passar por tudo isso, olhando os meus pecados. Meu Deus, só para os meus. Já teria uma luta muito grande para Jesus aceitar isso. Imagine de todos os homens. Imagine de todos os seus pecados. Jesus tem que acreditar em Deus. Não olhe o Evangelho de forma fantasiosa. Não leia a Bíblia só pensando num relance do que aconteceu. Ai, Jesus, e ele foi crucificado. Demais, 3 dias depois ele ressuscitou. Né? Pega essa coisinha de Natal, o presépio lá, Jesus nascendo. Ai, que bonitinho, foi aniversário dele. Que coisa nenhuma. Foi real tudo. Leia o Evangelho falando, Jesus ali pregando ele na cruz, matando, Jesus agonizando, lembrando de Maria que tinha que arrumar um lugar para ela morar. João, assume essa mulher aí para ser sua mãe, tá? Agonizando na cruz. Tudo foi real. E Pilatos o entregou para ser açoitado. Ah, tá, beleza. Qual que é a outra parte da Bíblia, né? E foi realmente açoitado. Por esses açoites que o Filho de Deus sofreu. A Bíblia fala em 1 Pedro 2,24, por esses açoites nós fomos curados. Como eu posso duvidar da cura? Se Jesus passou por isso, tamanho sofrimento, e por essas pisaduras nós fomos curados. Está escrito. É revelação real. Então eu preciso crer nisso. Será que eu clamei? Deus me ajuda a acreditar nisso. Eu lembro, quando a pessoa está no problema, você vai me entender agora.
O nosso problema sempre é maior. E o nosso problema produz um estado de angústia, de ansiedade gigantesco. E o único jeito de se livrar dele é se esforçando para entrar no descanso. Não tem outra forma. Eu lembro exatamente disso quando foi diagnosticado meu filho com problema no coração. O médico chegou sinceramente e falou assim, provavelmente vai nascer morto. Era parte dele falar aquilo. E ainda bem que ele falou dessa forma. Porque eu usei a fé. Eu vi um problema gigantesco. E olhava para minha esposa com o barrigão chorando no canto. E eu falava, eu não posso chorar junto. Eu tenho que chorar separado. Porque ela precisa de força agora. E eu não sei o que me doía mais. A minha perda, o sentimento da perda dela, sabe? Ver ela triste, angustiada. E aquele peso todo enorme na minha cabeça. E um dia eu fui buscar a Deus, esperei a Elisandra dormir, que demorou para dormir aquele dia. E eu fui de madrugada e clamei a Deus, eu orei. E eu falei para Deus, falei, Senhor, clamei tanto, chorei tanto diante de Deus aquele dia. E eu falei, Senhor, eu acredito que o Senhor pode curar. Eu acredito que isso pode ser resolvido. Mas ainda que não seja resolvido, falei, não foi uma atitude de incredulidade, foi uma entrega. Eu falei assim, eu vou um dia conhecer o meu filho no céu. Mas eu entrego essa causa para o Senhor, porque eu acredito. Mas agora está muito facinho falar. A oração foi, e acabou chorando, não sei quantas horas. Para acreditar em Deus. Vamos falar uma verdade mesmo agora. Diga assim, não é fácil entrar no lugar da fé. Não tenha fé fingida na sua vida. Eu creio. Ai, Deus prospera. Deus, eu creio. Está precisando de um dinheiro. Ai, Deus, você vai abençoar. Ah, se fosse fácil assim. Quem que ia ler a Bíblia? Quem que ia orar? Quem que ia buscar Deus? Se fosse fácil assim. O empresário cristão dizimista, ele precisa de 5 mil reais, né? Em 3 dias. Ah, eu creio que Deus vai fazer. Rapaz. Ele que não clama de coração dele, entra lá naquele lugar onde ele sabe que Deus vai trazer os 5 mil para ele ver se vai vir 5 mil reais. Não vem nem 5 reais. É sério, não é fácil. Talvez depois dessa mensagem você vai falar assim, eu não ando por fé e pensei que andava. Essa é a questão. Aí vai lá o camarada dos 5 mil reais, não vem os 5 mil reais. Deus não quis me dar os 5 mil. Deus não quis. Aí, ficou tremendo, que fácil. Aí parece que realmente não lê a Bíblia, né? Senão não vai falar desse jeito. Tá lá, Jesus chorou. Tem um trecho que fala assim, que você jamais será envergonhado. E se você não pagar a dívida, você será envergonhado. E Deus será mentiroso. Porque a dívida é uma vergonha. Então o que a pessoa fala? Senhor, está escrito que eu não vou ser envergonhado. Eu preciso acreditar nisso aí. É clamor, precisa chorar, chora. Se não quer, de preferência, vá num lugar secreto. Tem igreja para orar, tem um lugar na sua casa, não sei se não tiver, arruma. Vai para o mato, mas chora para Deus fazer aquilo. Eu lembro sempre os testemunhos do pastor. Eu já acompanhei, vendo a pastora Joelma clamando, chorando, para acreditar em Deus. Para crer que Deus ia mandar um dinheiro que era pequenininho às vezes, para muita gente, mas saber que Deus mandou chorar de agonia, Deus só vai mandar, eu não vou sair daqui quando o Senhor não mandar, e chorar, e orar, e acreditar, e pensar nisso. Isso que é o esforço. Às vezes, se você for começar a partir de hoje a usar a fé, você vai olhar e falar assim, eu preciso de uma provisão, eu preciso que uma porta se abra, eu preciso de uma paz na minha casa, eu preciso de uma cura milagrosa. Não, eu acredito que Deus faz. Não, é você entrar num lugar, batalhar, acreditar, falar, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso clamar. Se Jesus chorou em alta voz,
Gritava para Deus. Eu preciso salvar o pecador, Deus! Me dá força para isso! Imagina só. Hoje Deus quer que você clame pela sua vida. Você não vai precisar morrer por ninguém. Você precisa viver para os outros. Dar vida pelo próximo é viver, produzir. Não é ser um Marte. Se precisar ser Marte, é outra história. Que Deus falou todos serão Marte. Não é nada disso. A questão é conseguir crer. Olhar, né? Como Paulo falou, Timóteo, você é um cara. Sua mãe era a mulher. Sua avó era a mulher. Elas não tinham fé fingida. E eu estou vendo que em você também não tem. Porque eu dou cada bordoada em você e você continua crendo. Eu dou essa carta aqui é para acabar com o obreiro. Ah, não vou fazer mais a obra não dá para mim. E você crê ainda, cara. Pô, você tem uma fé verdadeira. Você acredita de verdade. A fé fingida, ela é uma onda gospel nas igrejas. Não tenha fé fingida. Crê de verdade. Olha para o problema e fala assim, rapaz, isso aqui vai ser uns 2 litros de lágrima. Esse aqui eu acho que uns 100 ml. Ainda que seja 10 litros de lágrima. Chore elas na presença de Deus. Chore essas lágrimas para Deus. Não chora para o diabo. Porque se você perde a batalha, vai ter uma consequência. Uma perda. E vai chorar para o diabo. O diabo venceu. Estou aqui. Vai fazer um sacrifício de lágrima, né? Para o diabo. Uma oferta de lágrima para o diabo. Ainda vai querer que Deus tenha dó de você. E Deus está mostrando, faça esse sacrifício para Ele, para Deus. De fé, de acreditar, de chamar a existência de fato. Primeiro aceitar a loucura, depois entender, falar assim, eu sou um incrédulo, mas eu quero acreditar. E aí começar essa batalha para a sua vida. Se você não fizer isso para a sua vida, você jamais vai chorar por alguém. Você jamais vai chorar para alguém ser salvo. Você jamais vai chorar para fazer um milagre na vida das pessoas. Se você não batalha por você, quem dirá pelos outros? É mentira. Não tem como. Então, esforce para entrar no descanso. Entrar num lugar de fato onde você acredita. Vamos orar? Buscar a presença de Deus agora. Vamos clamar a Deus agora. Aleluia, Espírito Santo. Eu peço que todos coloquem a sua atenção na unção do Espírito agora. Com temor e reverência ao Senhor. Soromanablacantorobalass. Preste atenção agora a uma palavra aqui. Serve para todos nós essa palavra, mas é para uma pessoa específica que eu vejo. Você tem passado tempo orando, mas não sente a presença de Deus. E até se pergunta, Senhor, quando que vai vir aquela unção? Quando que vai vir aquele sentimento, aquela sensação boa, que até mesmo você pode ter sentido um dia? A palavra de Deus, a palavra que Deus tem para você, o seu papel é orar e crer. A unção vem no momento certo. Quem já teve esse tipo de experiência sabe o que eu estou falando. Muitas vezes a unção de Deus vem na nossa vida, uma hora que você mesmo fala assim, mas eu não mereço a unção. Mas Deus, Ele sabe a hora, o momento em que a sua fé atinge o lugar do descanso. Não se preocupe em sentir e ser envolvido pela unção. Quem traz a unção é Ele. O seu papel é somente orar e acreditar. Eu já tive experiências de estar fazendo alguma coisa normal do dia a dia, a unção de Deus vir me encher,
e eu entrar no quarto, ficar orando, chorando para Deus. Ou até mesmo não ter como sair e chorar ali mesmo. E falar assim, meu Deus do céu, hoje eu estava tão nervoso, bravo, e a unção veio, puxa. Mas era porque é resultado de batalhas de fé. Não fique pensando em como Deus vai fazer. Entre no lugar onde Deus já fez. Nós reivindicamos o feito, Senhor. Nós clamamos. E que o Senhor nos ensine a clamar em alta voz e com lágrimas se necessário. Jesus fez isso, por que não podemos fazer? Jesus clamou na sua presença, porque o Senhor era o único que poderia livrá-lo da morte. Mas ainda assim o Senhor não o livrou, porque era o propósito, morrer pelos nossos pecados, ser açoitado para a nossa cura. Era propósito ir ao inferno, era propósito que seu Espírito ressuscitasse dentre os mortos, para estar conosco hoje. E esse propósito se cumpriu. Aleluia! Santo Deus, Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. E o meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Envolva este lugar, Espírito Santo. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce, tudo que já provei. Eu quero conhecer. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce, tudo que já provei. Eu quero conhecer. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu vou contra as fortalezas do inimigo, as opressões do diabo, o espírito da cegueira e da mentira caiam por terra em nome de Jesus. O espírito da acusação caia por terra em nome de Jesus. Quem disse que nós não temos direito de clamar? Cristo é a porta. Jesus abriu o caminho, o novo e vivo caminho. O propósito de Deus é que nós tenhamos o caráter de Cristo. E se Ele clamou em alta voz e com lágrimas, nós podemos fazer assim, porque foi nos aberto o caminho para estar na presença do Senhor clamando. Eu repreendo a acusação, eu repreendo as fortalezas, os medos do diabo, caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Jesus, o Senhor está vivo hoje. Mostra que o Senhor está vivo. Mostra, prova para essa pessoa que o Senhor está vivo. Que nós tratamos de um Deus vivo aqui. Mostra a cada coração a oportunidade de viver a promessa do Deus vivo. A promessa do descanso de fé. A promessa do descanso. O teu esforço seja unicamente crer. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce,
tudo que já provei, eu quero conhecer. Levante as mãos do Senhor no recebimento. Aprenda com essa unção agora. Mais perto, Toca, Espírito Santo. eu quero conhecer. Receba alegria na sua alma. Coração. Receba condições para crer. Não mais hoje. Receba graça para crer. Tudo que já provei, eu quero conhecer. Clame ao Senhor, clame ao seu Pai. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Santo é o teu nome, Senhor. Grande é o teu amor. Receba graça no seu espírito. Receba força no teu espírito. Ainda há uma porção para ser liberada. Traz ela para a sua vida agora, só depende de você. Como profeta do Senhor aqui agora, eu te dou a informação de que é uma unção para a sua vida agora. Libera, Espírito Santo. Libera sobre essas vidas. Libera sobre nós, Espírito Santo. Libera essa porção, Espírito Santo. Toca no mais profundo. Toca revelando o seu amor. Se ouvires a voz do teu Deus, não endureça o seu coração. Abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração. Seja cheio do Espírito Santo. Seja embriagado em nome de Jesus. Grande é teu amor por mim. Grande é o teu amor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Santo é o nome. Então traga-me pra mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce. Tudo que já provei, eu quero conhecer. Então traga-me pra mais perto. Leva-me mais profundo. Declare e receba. Quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce. Tudo que já provei. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então traga-me pra mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce. Tudo clama-me e responder-te-ei. Eu quero conhecer coisas grandes que não sabes. Santo Senhor, te agradecemos, Senhor. Santo é o teu nome. Obrigado pela tua inspiração, pelo teu poder, pela tua unção guiando cada vida. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor, pelo poder do Evangelho sobre nós. Espírito Santo, te agradecemos. Santo é o Senhor. Vamos sentar, amém? Deus abençoe.
Quem vai entregar o dízimo, as ofertas? Levante a mão para a gente encerrar rapidinho. Alguém vai contribuir? Levante a mão. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Amém? Vamos orar. Senhor, abençoe as contribuições, entregue a sua casa. Proteja cada um hoje, nesse dia, Pai. Um dia que é atípico na nossa sociedade, que o Senhor venha proteger e promover os seus livramentos a todos os irmãos, os que estão aqui presentes, os que não estão aqui hoje. O Senhor venha proteger e livrá-los do mal, para a honra e glória do Teu nome. E Pai, que seja, Senhor, a nossa vida, uma vida de clamor, para que a Sua verdade prevaleça sobre nós. E nós Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém.